Então, boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. Nós vamos dar início às atividades da noite de hoje. O estudo do livro Caminho, Verdade e Vida está a cargo da Rosângela, trabalhadora da casa. Hoje o capítulo 22. Nós vamos convidar o Carlinho para fazer a prece inicial. Após a prece inicial, nós vamos ouvir a nossa irmã. Boa noite a todos. Vamos elevar o nosso pensamento às esferas superiores, agradecer o momento em que nos encontramos diante dessa casa de amor e luz, diante desse ponto, dessa mesma luz que vem guiar, direcionar os nossos passos, e esse oásisinho que descedenta a nossa sede, que nos traz a alegria da vida em entendimento maior. Quando Jesus disse, olha, lançai a rede na banda direita do barco, que acharás. Acharemos. Sim, é o que nós estamos fazendo. Nós estamos buscando, nós estamos envolvidos nesse lançar a rede do lado direito. E aqui é esse ponto maravilhoso que vem nos dar o conforto, a segurança, o equilíbrio e o entendimento, para que os nossos passos sejam eles direcionados. Porque Maria Santíssima desceu do alto para nos guiar. Deixastes os anjos amigos que a rodeavam para estar conosco neste momento. E que Jesus nos abençoe, hoje e todo sempre. Obrigada. Boa noite, pessoal. Mais uma vez aqui, reunidos, né? Hoje a nossa reflexão é um convite muito, muito especial. Começa o nosso capítulo com o questionamento: que buscais? E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? João. A vida em si é o conjunto divino de experiências. Cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos. A aquisição de valores religiosos, entretanto, é a mais importante de todas, em virtude de constituir o movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Então, quando a gente passa a pensar aí, né, que a vida em si é um conjunto divino de experiências, o que Emmanuel nos convida a refletir um pouquinho? Será que nós estamos aproveitando todas as oportunidades que a vida, que é um conjunto divino de experiências, será que nós estamos aproveitando de forma integral? Ou até que ponto nós estamos aproveitando essa oportunidade, né? Quando ele fala, o tema está sempre nos convidando, né? Apresentando de maneira igual para todos nós. O capítulo, ele está aberto para que todos nós possamos ler, estudar e aprender. Embora, de acordo com a nossa evolução, vamos dizer assim, espiritual, para cada um vai chegar de uma forma diferente. Mesmo a gente lendo o livro. Eu, no começo da semana, estava estudando o livro, o capítulo, entendi de uma forma. Passou, no próximo dia que eu fui reler, você já pensa em outra coisa. Esse entendimento, ele é dinâmico. E ele tem muito a ver com aquilo que a gente está sentindo, com a nossa entrega, a nossa predisposição em aprender, em fazer exatamente o que
o Evangelho nos convida. O tema está apresentado de maneira igual para todos, porém, cada um vai ter o seu entendimento, de acordo com o preparo. Porque às vezes a gente fala, nossa, mas a pessoa não está vendo, está ali claro, está de uma forma explícita, e ela não conseguiu enxergar. Mas será que é um momento para ela conseguir ter esse entendimento? Às vezes a pessoa não está nem preparada para uma oferta, né? E nós vamos precisar de várias existências para que a gente possa conseguir chegar naquele patamar que eu tenho certeza que nós, enquanto espírito, a gente deseja, né? Nos tornarmos semelhante a Jesus. Isso vai acontecer futuramente, numas próximas encarnações aí nós conseguiremos. Os homens, contudo, estendem a esse departamento divino a sua viciação de sentimentos, no jogo inferior dos interesses egoísticos. Então, o que acontece com o homem? Ele acaba se confundindo com os seus próprios sentimentos, né? E ele acaba colocando aí no departamento divino, né, uma chance de conseguir chegar aos interesses dele, né? O homem tem essa capacidade de pensar de uma forma, vamos dizer, nociva de pensar, né? Ele quer garantir os direitos dele, né? Ele quer ter a concessão daquilo que ele quer de forma egoísta, e ele acaba se associando, vamos dizer, a esse departamento divino, né? Acreditando que por estar envolvido em algum tipo de envolvimento com Jesus, com Deus, que ele vai estar imune a qualquer coisa. É como se fizesse uma barganha mesmo. Eu estou envolvido no trabalho de Jesus. Então, tudo aquilo que eu quero, o jogo inferior dos interesses egoísticos, eu vou conquistar. Por quê? Porque eu estou aqui, eu estou trabalhando nessa casa, eu estou buscando uma oportunidade. Então, por que Deus não vai me ofertar isso que eu estou buscando? É uma forma de barganha, né? De troca, de favores, vamos dizer assim. Eu faço bem e o Senhor me devolve com bem. E qual é esse bem? Geralmente, na grande maioria das vezes, são interesses egoísticos, coisas da vida mundana, vamos dizer assim, da vida material, né? Os templos de pedra estão cheios de promessas injustificáveis e de votos absurdos. O que seriam esses templos de pedra? São as casas de orações, né? Essas casas que pode ser uma igreja, a nossa casa espírita, uma casa evangélica, ou seja, qualquer templo que você busque para se ajoelhar, né? E fazer as suas orações, os seus pedidos. Então, olha lá, os templos de pedra estão cheios de promessas injustificáveis e de votos absurdos. Isso quer dizer o quê? Que as pessoas buscam, né, esse consolo para pedirem o que eles acham que eles precisam. E muitas das vezes está muito aquém daquilo que realmente deveria ser, né? Não quer dizer que a gente não possa pedir. A questão não é essa. É o que a gente está buscando, né? Porque Jesus, ele espera, né, que a gente busque a Ele, mas a gente busque com o nosso coração livre, o nosso coração puro, voltado somente para as coisas de Deus, e não com esses sentimentos, vamos dizer, meio deturpados, né, equivocados. Nós devemos direcionar as nossas ações sempre
atentos com os objetivos que nós queremos. Se nós queremos uma evolução espiritual, mais cedo ou mais tarde a gente tem o livre-arbítrio para a gente decidir. Eu quero conquistar mais rápido a minha evolução. Então, o que a gente precisa fazer com relação a isso? Olhar o nosso caminho, olhar o que a gente está fazendo, que objetivo a gente tem na vida, o que a gente pode, qual o caminho que a gente está seguindo e o que a gente pode fazer para mudar esse caminho. Quando a gente percebe que não é saindo bem do coração, né? Muitos devotos entendem encontrar a divina providência uma força subornável, eivada de privilégios e preferências. Outros se socorrem do plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos. Então, o que a gente pensa aí? Muitas pessoas buscam a casa de oração, né? Mas ela busca com aquele sentimento corrompido, aquele sentimento manchado, não um sentimento puro. Às vezes ele pode até acreditar que ele está indo com esse interesse, mas se ele for analisar bem a fundo, o que ele está buscando? Quais são as respostas que ele quer encontrar nesse trabalho do bem? O que é que ele está realmente buscando? Geralmente, as pessoas confundem o que realmente sentem, acreditando que estão com Deus e estando com Deus, eles vão conseguir o que querem. Né? Mas não é essa a mensagem que Jesus passa para nós. Não é só estarmos em trabalho, em uma casa de oração, que vai fazer com que a gente consiga as coisas que nós desejamos. Por quê? Nós somos espíritos que estamos em busca. Então, as dificuldades, elas são importantes para cada um de nós. Não tem como. Aí a pessoa fala, não, eu vou participar da igreja, eu vou participar do centro, porque eu não quero ter problemas mais. Lê do engano, né? Porque a vida é viver, são as evoluções, as etapas que nós temos que passar. E com certeza os problemas acontecerão. Com certeza, tá? Esquecem-se de que o Cristo ensinou e exemplificou. Então, o nosso Cristo, nosso maior ser, né, da maior envergadura que esteve aqui na Terra, ele ensinou através das parábolas, através da fala dele, e principalmente através das ações. Né? As parábolas, elas trazem inúmeros ensinamentos para a gente, mas as ações de Cristo são aquelas que ficam, que tocam o nosso coração e faz com que a gente realmente reflita sobre o que nós estamos fazendo aqui. Por que nós estamos aqui? O que eu quero para a minha vida? A cruz do Calvário é símbolo vivo. Então, Jesus ali, enquanto ele estava preso, né, vamos dizer, à cruz, ele mostrou ali uma força, uma resiliência, uma resignação imensa. Jesus aguentou a sua dor sem chorar, sem suplicar, sem reclamar. Imagina a dor que ele deve ter sentido. Não só a dor física, né? Mas a dor de falar, olha os meus irmãos, olha a escolha que eles estão fazendo. O livre-arbítrio deles, eles estão usando de que forma? Então, a dor física dele, é claro, deve ter doído, mas acredito que a dor emocional deve ter sido muito maior. De falar, eu estou aqui mostrando, né, precisando passar por isso para que eles entendam o que é estar aqui.
E ele foi um exemplo ali, né? Um símbolo vivo. E a gente precisa obedecer à proposta de Jesus. Quem deseja a liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Sem a compreensão de Jesus no campo íntimo, associada aos atos de cada dia, a alma será sempre a prisioneira de inferiores preocupações. Então, nós temos que obedecer à proposta de Jesus. Não nos revoltar, aquele bem sofrer e o mal sofrer. Entender que as dificuldades, as dores, elas acontecem para que a gente possa, né, elaborar melhor a nossa evolução, depurar o nosso espírito, né? Então, pensarmos sempre que a proposta é que a gente internalize Jesus. Que não seja algo da boca para fora. Eu vou numa casa espírita trabalhar com qual objetivo? O objetivo da gente evoluir, da gente auxiliar, da gente trabalhar em prol dos outros, da gente, né? A gente fazer a diferença na vida do outro. E não pensando na barganha. Enquanto eu estou na casa espírita, estou trabalhando, tenho certeza que eu não vou ter problema nenhum. Porque eu estou amparado. Sim, você está amparado. Mas coisas que a gente precisa passar, nós teremos que passar. E aí é o bem sofrer e mal sofrer, da gente conseguir passar pela dificuldade com entendimento, com resignação. É fácil? Com certeza não. Mas nós estamos aqui para que a gente busque conseguir, né, os bens materiais, os sentimentos inferiores, eles são como correntes. Então, quem deseja liberdade precisa obedecer. Então, quando a gente se apega nessas questões do mundo, da matéria, né, é como se a gente tivesse umas correntes nos prendendo, porque a gente não consegue subir, vamos dizer, né, emergir, a gente não consegue, a gente fica preso. E a gente não consegue a liberdade. Porque enquanto nós estivermos valorizando essas questões inferiores, com certeza a gente ainda estará preso. A gente não conseguirá estar livre. A gente precisa trabalhar essas questões para que a gente possa realmente se sentir livre para estar com Jesus. Ninguém ouvide a verdade de que o Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos do mundo, perguntando com interesse aos que entram: que buscais? Porque Jesus, ele está disponível para nós, né? Basta que a gente escolha a porta estreita, o caminho do bem. Mas ele está, ninguém ouvide a verdade de que Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos do mundo e disponível para que a gente possa segui-lo, querendo que a gente possa realmente segui-lo. Promessas e oferendas fazem parte da vida de muitos religiosos que veem nesse tipo de investimento a porta da salvação ou cura. A prática da caridade fica condicionada a uma graça do Pai. A espiritualidade passa a ser um referencial para as tomadas de decisões e tudo passa a ser válido para se sair bem nos negócios ou no amor. É como se a gente validasse, né, o nosso trabalho para que a gente tivesse a salvação, a cura, né? E muitos seres pensam assim. É como se fizesse a troca, né, que nós falamos. Para as tomadas de decisões, quantos e quantos não tomam nenhuma atitude, nenhuma decisão,
sem fazer algum tipo de consulta, né? A gente ouve muito isso. Para saber dos negócios, questões de amor, né? As promessas que muitas pessoas fazem. Devemos sim buscar a graça de Deus em nos reunirmos para orar, mas também devemos continuar fazendo depois da graça recebida, sem submeter nossos desprendimentos a uma graça recebida. Muitos ainda necessitam pagar promessas, mas devem evoluir para a espontaneidade. Devemos respeitar esse estágio, pois quem não o fez, de certo, quem não o faz assim, de certo que já fez, se não nessa vida e em anteriores. Isso quer dizer o quê, gente? Que a gente tem que buscar a graça de Deus. Nós temos que orar, temos que pedir, né? Temos que, não que Ele não saiba o que a gente precisa, mas é uma forma da gente louvar a Deus, da gente se submeter a um Pai maior, né? E a gente não pede para o nosso pai, para a nossa mãe, quando a gente precisa de alguma coisa? A gente pede, então não é errado a gente pedir. Mas, quando a graça que a gente recebe, muitos que fazem? Né? Ah, eu prometo que eu não vou fazer tal coisa, tal. Recebeu a graça, está ele de novo fazendo aquele comportamento inadequado, aquele ato ruim, né? E a gente precisa, recebeu a graça, continuar no nosso propósito, que ele não pode ser algo passageiro. Ele tem que ser algo que venha realmente do nosso coração, né? Vai chegar um momento que isso vai acontecer de forma espontânea, porque o nosso coração vai estar tão puro que a gente não vai precisar dessa troca, dessa barganha, né? E se a gente não faz isso hoje, com certeza em algum momento nós já fizemos. Se formos olhar para trás, a gente vai encontrar aí situações onde a gente se identifica com algo nesse sentido. Busquemos o caminho, a verdade e a vida, Cristo, mas na certeza de estarmos nos candidatando à sua seara. Então a gente tem que buscar com o nosso coração puro e disponível para Ele mesmo, né? Então, o que buscais? A pergunta feita por Jesus aos discípulos. Se nós formos parar para pensar aqui nós, o que nós estamos buscando aqui na nossa casa de oração? O que estamos buscando na nossa vida? Até que ponto Jesus está junto de nós mesmos, está internalizado no nosso coração? Se perguntarmos a nós mesmos a razão pelo qual seguimos ou tentamos seguir Jesus, qual seria a nossa resposta? São questões que a gente pode ir para casa com tarefinha, pensando, né? O que é que eu estou buscando para estar com Jesus? O perigo está quando seguimos Jesus apenas em busca de milagres e outras satisfações terrenas, deixando de lado a principal motivação pela qual deveríamos nos aproximar dele. Isso também tem que ficar latente em nós, porque o perigo não é a gente pedir, o perigo é a gente se perder aí nesse pedido, né? A gente de repente perceber que a gente pediu, a gente conseguiu e a gente não correspondeu com a expectativa. Que todo pai tem expectativa. Ele coloca a gente nessa vida que a gente possa se melhorar, né? Eu vi outro dia na internet dessas frasezinhas que o único homem que quer ver você melhor que ele é o seu pai, né? É uma besteirinha, mas Deus, Ele quer a gente bem, Ele quer a gente feliz, mas Ele quer a gente seguir no caminho certo, que a felicidade seja essa conquista.
Se a nossa busca de Jesus for somente para ter o que Ele pode nos oferecer para melhorarmos a nossa vida, seremos facilmente abalados quando surgirem os momentos de desafios e aflições, comuns à nossa atual situação espiritual. Muitos desistem de seguir Jesus quando passam por situações que desafiam a nossa fé. Então, é bem isso, né? Se a nossa busca por Jesus foi somente por essa questão imediatista, egoísta, a gente não vai ter a estrutura para quando acontecer realmente uma situação, para quando a gente estar realmente num momento difícil, de dor, de perda, de sofrimento, de tristeza, né? A gente não vai dar conta, porque a nossa relação com Cristo foi frágil, não foi aquela sustentada pelo amor e pelo desejo de sermos pessoas melhores, espíritos melhores. Ou seja, a chance da gente não dar conta do momento difícil é muito grande, porque a gente não tem aquela fé firme, estruturada, de que a gente vai realmente passar pela dificuldade, porque ela está no nosso caminho por algum motivo, né? Então, que a gente possa retornar para o nosso lar, levando conosco aí essa reflexão, que ela é muito importante para a nossa vida, para as nossas conquistas, né? O que buscais? Estamos aqui para quê? Não só aqui na nossa casa espírita, trabalhando, mas na nossa vida. Qual é o meu propósito? O que eu estou fazendo para acompanhar Jesus? Se formos falar de tantos exemplos bíblicos que a gente tem, né? Zaqueu, que se arrependeu, que quis se aproximar de Jesus, e quando ele foi tocado, realmente, ele vendeu tudo que ele tinha para seguir Jesus. Então, essa é a nossa proposta. Eu vou me desfazer desses sentimentos egoísticos para estar com Jesus? Então vamos retornar para o nosso lar com essa proposta de pensamento. Que buscais? Que Jesus nos abençoe e nos proteja sempre.